Oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai amado, como somos gratos ao Senhor por cada bênção recebida. Ajude-nos, Pai, que possamos lembrar que o Senhor está sempre conosco, nunca estamos sozinhos, que o Senhor cuida de nós em todos os momentos. Perdoa-nos, Pai, por nossas falhas, todos nós erramos, todos nós precisamos do perdão que o Senhor nos oferece. Ajude-nos, Pai, que nesse estudo de hoje, que possamos olhar mais uma vez para nossos irmãos do passado e ver a perseverança dos irmãos, ver como os irmãos, principalmente nosso estudo de hoje, nosso irmão Paulo, tudo que ele passou, mas sempre com fé no Senhor, confiando no Senhor, e como podemos ver o Senhor trabalhando em pequenos detalhes, sempre cuidando de seu filho. Que nós também, Pai, possamos ter olhos para ver, para enxergar a sua mão, para enxergar as bênçãos recebidas. Obrigado, Pai, esteja com nosso estudo hoje, esteja com todos os nossos irmãos, com o seu povo em todo lugar, que possamos ser pessoas que estão crescendo em fé e que seu Espírito Santo possa estar sempre nos transformando dia a dia na sua imagem. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, estamos em Atos. Semana passada vimos Atos capítulo 21 e capítulo 22. No capítulo 21, Paulo, que viaja muito, chegou em qual cidade? Quem lembra? Atos 21, Paulo, até podemos Jerusalém. Jerusalém, isso, voltou a Jerusalém. Chegou lá e, para variar, foi acusado de fazer algo errado. Ele não fez o que foi acusado de ter feito. Falaram que ele levou gentios lá dentro do templo, lugar que não era permitido. É verdade que Paulo foi para lá, ele foi com outros irmãos para lá, mas não levou gentios para lá. Mas então criou-se um tumulto e no capítulo 22, ele teve a oportunidade de falar para uma grande multidão. Lembra que foi bem aí no versículo 2 do capítulo 22 que Paulo abriu a boca, falando em aramaico, e a multidão ficou em silêncio, pensando, ele é um dos nossos, o que ele vai dizer? Só que aí ele contou a sua história, como ele se converteu a Cristo, e como Cristo disse que iria enviá-lo aos gentios. Então, deixou todo mundo louco outra vez. Mas o comandante estava ali, protegendo Paulo. Então, vamos ver aqui, capítulo 22, versículo 30. Para iniciar, só o versículo 30. Paulo, pode ler o versículo 30? Do capítulo 22? Absolutamente. No dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou-o e ordenou que se reunissem os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Então, trazendo Paulo, apresentou-o a eles. Muito bem, então, aí vai ser o início do capítulo 23. Então, sempre que vamos estudar, temos que saber quem está falando para quem. Né? Então, aqui no 23, quem vai falar? Não Paulo vai entendi. falar. Né? Paulo vai falar no 23. E Paulo está diante de quem para falar? Sacerdote.
Sacerdotes. Isso, E o sinédrio são os sacerdotes, as autoridades dos judeus, né? Então, Paulo está diante das autoridades, mais uma vez, veja aqui a mão de Deus, né? Como oportunidade para ser porta-voz de Deus, falar o que Deus quer que ele faça ali, tá? Então, vamos ler capítulo 23. Valnei, você pode ler do 1 ao 11, por favor? Sim. Paulo fixou os olhos no sinédrio e disse: Irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. O sumo sacerdote, Ananias, porém mandou aos que estavam junto dele que o ferisse na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir. O que estava ali disseram: Ousas insultar o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: Não sabia, irmãos, que ele era sumo sacerdote, pois está escrito: Não dirás mal do príncipe do teu povo. Então Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, gritou no sinédrio: Irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. Por causa da esperança da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado. Havendo ele dito isto, houve confusão entre os fariseus e os saduceus, e a multidão se dividiu. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Começou um grande clamor e, levantando-se alguns mestres da lei, da parte dos fariseus, discutiam, dizendo: Nenhum mal achamos neste homem. E se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. A discussão ficou tão violenta que o comandante, temendo que Paulo fosse despedaçado, mandou que os soldados descessem e o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor apresentou-se a ele e disse: Paulo, tem bom ânimo. Como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Obrigado. É um trecho muito interessante, não é? Aqui, já no versículo 1, me chama a atenção algo sobre a vida de Paulo, que eu creio que aqui ele não mentiu, quando ele disse que na vida dele toda ele tinha feito as coisas de boa consciência. Lembrando que teve uma época na vida dele que ele perseguia a igreja. Lembra em Atos capítulo 7? Ele estava lá e ajudou quando as pessoas estavam apedrejando Estevão, né? E no capítulo 9, Paulo sai com uma carta do sumo sacerdote rumo a Damasco, porque ele quer prender os seguidores de Cristo, quer jogar na prisão. Então, mesmo ele perseguindo a igreja, tudo que ele fez achando que estava fazendo a coisa certa, achando que estivesse agradando a Deus. Então, ele diz que tudo que ele fazia, tinha feito até aquele dia, fez de boa consciência. Aí, então, quando ele está diante do Sinédrio, ele que conhece o judaísmo muito bem, tem esses dois partidos que aqui estão juntos, né, formando parte do Sinédrio, mas existe uma
rixa muito grande na parte da doutrina. Um grupo aceitando a ressurreição, a existência de anjos e espíritos, e o outro grupo que não aceitava. Então, Paulo aproveitou, né? Para eu sou fariseu, filho de fariseu, e eu acredito na ressurreição. Né? E é sobre essa ressurreição que estou aqui hoje. E é fato, né? Que nós que seguimos a Cristo, acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou. Até no livro de Atos, praticamente todas as pregações terminam falando sobre a ressurreição, que Jesus ressuscitou e há vida para todos os seguidores de Cristo. Mas quando Paulo falou sobre a ressurreição, qual foi o resultado? Exatamente o que ele esperava, né? Mais um tumulto. E tanto que o comandante teve que chegar ali e tirar Paulo daquele lugar. Alguém tem uma outra observação, uma dúvida? Algo a comentar? Holly? O sumo sacerdote Ananias, ele também é envolvido com Jesus, sim? Ou esse é outro sacerdote? Eu não me lembro de. Não, você, ok, eu estou errada. Eu Tudo acho bem. que, eu não sei, não me lembro muito sobre Ananias, teria que até Ok, pesquisar, mas seguidor de eu vou. Jesus ele não era, né? Ok, Creio que, como sumo sacerdote, provavelmente era um saduceu. E os saduceus tinham mais poder, em geral, do que os fariseus. sim. E outra coisa, para mim, ele, quando Paulo foi batido, ele, Aham. ele fica muito chateado e falou que o parede, ele foi parede branqueada. É, o que Jesus havia falado sobre os fariseus. É, Ele disse, vocês são uma sepultura caiada, né? É, também como tem, Jesus, ele tem faz esse... bonito por fora, mas ossos podres ali por dentro, né? Verdade, sim. É, tá bem? E, então, vemos a mão de Deus ali no versículo 11, que o Senhor chega para falar com Paulo, para ele ter coragem, para não ter medo. E qual é o recado que ele tem? Ele está em Jerusalém e será testemunha onde? Roma. Em Roma. Né? Até esse livro vai terminar em Roma. Que seria para o Brasil chegar em Brasília, né? Os Estados Unidos seria lá em Washington, a capital. Então, Roma é o centro do mundo para eles, no Império Romano, e Paulo vai ser a voz de Deus, né, o missionário de Deus lá em Roma. Até eu creio que Paulo não iria aceitar muito, mas às vezes brincamos que ele ganhou uma viagem gratuita para ir a Roma. Não teve que pagar nada para ir a Roma. Que vai preso, né? Valnei? O que me chama a atenção nesse versículo 11 é quando o Senhor fala com ele, coragem. Isso. Ele passou um sufoco ali e iria encarar outro em Roma, né? Ele ainda tinha que dar testemunho em Roma, né? Então, o que ele passou ali, ele já, pô, fosse no caso, já desistiria. Peraí, passei maior sufoco aqui, ainda vou para Roma. Mas o Senhor falou, coragem, É. né? E também nós, até ele chegar em Roma, vai passar também por outros momentos de grande perigo. Né? Não vou contar tudo se vocês não leram, creio que a maioria já sabe, mas esse caminho até Roma também é um caminho com algumas pedras
muitos desafios. Até o primeiro começa agora. Vamos ler. Sandy, pode ler? Do 12 ao 22. Olha o que esses judeus resolvem fazer aqui. Leiamos. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração. E dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus, disseram: Juramos solenemente, sobre maldição, que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, vocês e o Sinedrio peçam ao comandante que o faça comparecer diante de vocês com o pretexto de obter informações mais exatas sobre o seu caso. Estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Entretanto, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração. Foi à fortaleza e contou tudo a Paulo, que, chamando um dos centuriões, disse: Leve este rapaz ao comandante. Ele tem algo para lhe dizer. Assim, ele o levou ao comandante. Então disse o centurião: Paulo, o prisioneiro, chamou-me, pediu-me que te trouxesse este rapaz, pois ele tem algo para te falar. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou-o para parte e perguntou: O que você tem para me dizer? Ele respondeu: Os judeus planejaram pedir-te que apresentes Paulo ao Sinedrio amanhã, sob pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele. Não te deixes convencer, pois mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Eles juraram solenemente não comer nem beber, enquanto não o matarem. Estão preparados agora, esperando que prometas atender-lhes o pedido. O comandante despediu o rapaz e recomendou-lhe: Não diga a ninguém que você me contou isso. Amém. Então, quem acredita no acaso? Por acaso, coincidência, né? Eu creio que nós que acreditamos em Deus, sabemos que Deus está no controle, né? Deus está no comando. Então, não foi por acaso que esse sobrinho de Paulo teve conhecimento desse plano, dessa conspiração dos judeus, né? 40 fizeram o voto de matar Paulo e não que fariam um jejum até matar Paulo, mas o sobrinho de Paulo passou para Paulo. Outra coisa que eu vejo é como Deus ajudou para que esse conhecimento chegasse ao comandante, né? Porque Paulo pediu para levar alguém ao comandante, outra pessoa poderia dizer não vamos levar ninguém para ele. Mas não, levaram. Também ele falando lá, o comandante escutou, ele acreditou, né? E tudo isso podemos ver a mão de Deus trabalhando, né? Deus abrindo as portas, Deus cuidando de seu servo. Vamos ler mais, então? É uma história muito interessante, né? Aqui dá para fazer uma novela, um filme, né? Tem muita ação nessa parte do livro. Fátima, isso pode ler do 23 até o final do capítulo 35? Sim. Então ele chamou 2 de seus centuriões e ordenou-lhes: preparem um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de irem para Cesareia esta noite, às 9 horas. Providenciem montarias para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix.
O comandante escreveu uma carta nesses termos: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus, que estavam prestes a matá-lo quando eu, chegando com minhas tropas, o resgatei, pois soube que ele é cidadão romano. Querendo saber por que o estavam acusando, levei-o ao sinédrio deles. Descobri que ele estava sendo acusado em questões acerca da lei deles, mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Quando fui informado de que estava sendo preparada uma cilada contra ele, enviei-o imediatamente a Vossa Excelência. Também ordenei que os seus acusadores apresentassem a Vossa Excelência aquilo que tem contra ele. Os soldados, cumprindo seu dever, levaram Paulo durante a noite e chegaram a Antipátride. No dia seguinte, deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, deu a carta ao governador e lhe entregou Paulo. O governador leu a carta e perguntou de que província era ele. Informado de que era da Cilícia, disse: ouvirei seu caso quando seus acusadores chegarem aqui. Então ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. Obrigado. Então, agora eu vou abrir para vocês. O que chama a sua atenção nesse trecho aqui? Por exemplo, essa primeira parte, quando estão se preparando para sair. Paulo seria levado em segurança, né? Sim. Então, se tem 40 homens querendo matá-lo, quantos soldados tem para protegê-lo? 200. 200, 400, 470? Deixa eu ver, 200 soldados, 70 cavaleiros, 200 lanceiros, 470, pelo menos. É, 270. Então, ele está bem seguro, né? Muito seguro. Esse comandante não está de brincadeira. Não. E ele também não demorou, né? Naquela mesma noite. Vamos agora. Né? Mas, assim, tinha a mão do Senhor, né, nesse meio, né? Com certeza, também, né? Deus Verdade. protegendo seus servos. Sem role. Então, para tantos soldados, esse como Deus está cuidando Paulo como rei, quase. Ele Verdade. tá, e vai depois, ele vai ficar onde? No palácio. Eu acho incrível. É verdade. Agora uma pergunta para vocês, ver quem prestou atenção. Nessa carta que o comandante escreveu, ele começa no 26, né? Cláudio Lísias ao excelentíssimo governador Félix. Nessa carta tem uma mentira. Qual é a mentira que tem na carta? Alguém percebeu? Ou uma inverdade, vamos dizer assim. Quando ele fala que o resgatou porque soube que era um cidadão romano? Exatamente, né? Porque qual é a verdadeira história? Ele o prendeu, né, e o tirou lá da multidão, e quando o levou para a prisão, aí foi que ele soube que era um cidadão romano, foi aí também que ele perguntou quanto tinha pago, foi ele que perguntou quanto pagou pela cidadania, né? E Paulo respondeu que nada, porque ele era cidadão por nascença, que era dele mesmo, né, que não pagou nada. E tem outro detalhe, irmã Sandy, no capítulo 22, 25, ele estava amarrando Paulo, ele pretendia açoitar Paulo, até que Paulo fez uma perguntinha. Ele disse: você tem direito de açoitar um cidadão romano? Isso. Né? Sem ter sido condenado?
E aí mudou tudo, né? Sim. Então, mas como o comandante não quer ficar mal diante do governador, ele não contou desse jeito. Ele disse, não, eu soube que era cidadão romano, então fiz questão de tomar conta dele, de cuidar dele e trazer ele para cá com toda a segurança. Então, eu fiz o meu papel muito bem feito, Sim, né? exatamente. Eu achei isso muito interessante. Como as pessoas são, né? Como conta a história para favorecer o lado delas. Dele, sempre. E quis parecer bem assim, né, pro governador. É, Claro. aham. Muito bem, então, vamos continuar essa parte. Agora, Paulo está diante do governador Félix. Então, mais uma vez, ele está tendo uma oportunidade de ser usado por Deus para falar das coisas de Deus. Patrícia, pode ser capítulo 24, do 1 ao... Não sei bem onde dividir. Pode ser até o 9, por enquanto. Sim, leiamos. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou sua causa a Félix. Temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo, e o teu providente cuidado resultou em reformas nesta nação. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos estes benefícios com profunda gratidão. Todavia, a fim de não tomar-te mais tempo, peço-te o favor de ouvir-nos apenas por um pouco. Verificamos que este homem é um perturbador que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos e tentou até mesmo profanar o templo. Então o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Mas o comandante Lísias interveio e com muita força o arrebatou de nossas mãos e ordenou que os seus acusadores se apresentassem. Se tu mesmo o interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas estas acusações que estamos fazendo contra ele. Os judeus confirmaram a acusação, garantindo que as afirmações eram verdadeiras. Obrigado. Então, vamos analisar aqui quem está lá diante do rei. Quem saiu lá de Jerusalém e foi a Cesareia, até eu esqueci. Eu coloquei no grupo hoje mais um mapa. Vamos dar uma olhada aqui. Ver onde eles estão, né? Saíram de Jerusalém, quando, né, com aquela cavalaria, todos os soldados saíram de Jerusalém, foram para o norte, indo a Cesareia, que era onde ficava o governador Félix. Então, diz que os judeus saíram de Jerusalém, vão a Cesareia para falar contra Paulo. E com os judeus está quem? Quem vai tomar a palavra aqui? O advogado chamado Tertulo. Isso, advogado, acho que aqui é Tértulo, tem um acento ali, Tértulo. E ele, até como um homem educado, né, com muita sabedoria, ele foi elogiando o governador, falando que o governador está fazendo muito bem, está abençoando o povo, e depois ele faz suas acusações. Tem interessante as palavras que ele usa, né? Diz que Paulo é o principal cabeça da seita dos nazareus, né?
Ele tentou profanar o templo, que foi a acusação que foi feita lá em Jerusalém, e que queria, então, que ele fosse julgado. Sei se tem mais alguma coisa importante ali. Então, pede Félix para julgar Paulo. Então, vamos prosseguir, ver. Paulo tem sua vez de falar. Lininha, poderia ler capítulo 24, do 10 ao 23? Posso. Quando o governador lhe deu sinal para que falasse, Paulo declarou: sei que há muitos anos tem sido juiz nesta nação. Por isso, de bom grado, faço minha defesa. Facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem iniciando uma multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade. Nem tampouco podem provar-te acusações que agora estão levantando contra mim. Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados, como seguidor do caminho a que chamam seita. Creio em tudo que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas, e tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição tanto dos justos como dos injustos. Por isso, procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente por vários anos, vim a Jerusalém para trazer esmolas ao meu povo e apresentar ofertas. Enquanto fazia isso, já cerimonialmente puro, encontro-me no templo, sem envolver-me em nenhum ajuntamento no tumulto. Mas alguns judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante de ti apresentaram acusações. Se é que tem algo contra mim, ou os que aqui se acham deveriam declarar que crime encontraram em mim quando fui levado perante o sinédrio. A não ser que tenha sido ex. Quando me apresentei a eles, bradei: por causa da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado, hoje diante de vocês. Então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse: quando chegar o comandante Lísias, decidirei o caso de vocês. É o 23 também. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem. Então, o que chama a sua atenção nesta fala de Paulo? Que você diria que Paulo é um homem Honesto. honesto, Ele é sábio também. sábio. Até Valnês gostou do 23:11, quando o Senhor disse para ele ter coragem. Acho que aqui podemos dizer que ele é um homem corajoso, né? Uma coisa também que me chamou a atenção foi no 16, que ele diz: por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Me fez lembrar o Valnei agora pedindo perdão, né? Sim, Manter a consciência limpa com Deus e com os homens. é verdade. Vamos viver bem com Deus e viver bem com as pessoas. É verdade. Uhum. Eu vejo até, vocês sabem que eu gosto de sublinhar coisas na minha Bíblia. Esse aqui é o versículo 14, 15, 16, eu sublinhei quase tudo. Que Paulo tendo a oportunidade de falar diante dos judeus e diante do governador, que ele crê em Deus, que ele está seguindo o caminho de Cristo, que eles podem chamar de seita, mas não é seita, né? Que ele coloca toda a sua esperança em Deus, o Deus que há de ressuscitar os mortos e todos vão prestar contas a Deus, né? Tanto os justos quanto
os injustos. E Félix também, ele, no finalzinho ali, no 22, ele não fala nada contra, né? Diz que ele tem conhecimento sobre o caminho. Interessante quantas vezes em Atos fala sobre o cristianismo sendo o caminho. Eu acho muito bonito. E outra coisa, no 23, Paulo, apesar de ser um prisioneiro, ele é bem tratado, né? Ele tem bastante liberdade. Deus está cuidando do seu filho. Então, vamos ler o finalzinho aqui. Esther, do 24 ao final, por favor. Gary, Sim, Wellington? disculpa, una consulta. Sim, Aquí no versículo 20 sim. y 21, él está reconociendo que cuando bradou perante o sinédrio, ele cometeu uma falta, um crime. Eu acho que não diz que é falta, ele diz que foi algo que criou tumulto, não é? Sim, claro, ele está reconhecendo que para ele foi um crime. Deveriam declarar que crime foi que ele bradou isso. Se foi algo que criou um distúrbio, foi isso, né? Só que até eu achei interessante, nós até quase pulamos onde foi no versículo. Deixa eu ver, eu vou achar. Capítulo 23, 9. Ou quando Paulo falou aquilo sobre a ressurreição, diz que houve um grande alvoroço e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a falar: não encontramos nada de errado com esse homem. Né? Tem os fariseus que acreditavam na ressurreição, por um segundo ficaram do lado de Paulo, né? Defendendo Paulo. Quem sabe se algum espírito, um anjo falou com ele. Eles estão espetando os saduceus, né? Então, eu acho que não é que ele fez uma coisa errada, mas que foi o ponto da discussão, né? O motivo da Sabe por quê? discussão. Porque eu fiquei pensando no capítulo anterior, mas não falei nada. Uhum. Ele agiu sabendo, tá, que os saduceus e os fariseus têm essa divisão. Sim, Então, quando ele falou isso, ele sabia o que ia acontecer, que se ia sim. enfrentar. Então, é como... a ver, ele planejar esse tumulto aí. E como cristão, nós devemos fazer as coisas em forma pacífica, não criar divisões. Então, por isso que, para mim, aqui, ele está falando que o crime dele foi criar essa divisão. Certamente devemos ser pacificadores, mas de repente eu não estou vendo corretamente. Mas eu vejo que ele agiu ali com sabedoria, justamente para ter uma sair da situação, né? Foi uma saída que ele encontrou para não ser julgado e condenado naquele dia, naquela hora. Sandy, queria falar? Sim, eu entendi o que o Wellington quis falar, só que eu entendi também que aqui na defesa Paulo está falando que, na verdade, ele foi preso quando ele foi adorar Deus. Uhum. Ele não estava falando nada, ele não tinha chamado uma multidão e ele não estava pregando, né? Então ele falou, eu não causei tumulto nenhum e fui preso, que era a acusação dos outros, que ele causava tumulto sempre, né? Então, aí, nessa parte, Wellington, eu também entendi o seguinte, ele falou, eu não fiz nada de errado, a não ser falar naquele dia
e aconteceu aquele tumulto. Porém, também entendo, a meu parecer, eu acredito mesmo, na Bíblia se fala que a gente tem que sempre manter a paz. Só que, como o irmão Lery falou, Paulo estava sendo, naquele momento ele poderia ser até morto, né? Então, acho que foi uma saída dele, porque ele não obrigou ninguém, ele só falou, sabendo que isso ia acontecer, né? Mas ele achou uma saída no momento para não ser morto, talvez, né? Eu acho que foi uma reação até humana para mim, né? Então, eu entendi essa parte assim também, que ele não estava se condenando sozinho, sino pelo contrário, se defendendo certamente, falando, o único erro assim, não erro, o único tumulto que eu causei foi quando eu falei isso, mas, na verdade, também só falou, expressou o certo, né? O que ele estava pensando, né? E A é que é meu ver, verdade, não né? Que a sei. ressurreição existe. Sim, exatamente. Ele não negou nada, só afirmou que ele acreditava na ressurreição. Que é verdade. Exatamente. Enrolem. Eu só queria continuar com o que Sandro estava falando, realmente, esse sobre Jesus. Ele está falando a verdade. Incrível esse capítulo. Ele foi para o templo e fez a santificação, ele foi completamente santo e fez na vida dele sempre, ok? E não só pouquinho, mas em toda força e energia ele tinha, não? Ele foi homem, fez tudo. Não foi certo Jesus, ele vai matar, não? Dessas pessoas. Depois, quando eu realizei, não, completamente, ele dedicou a vida dele. Sofreu muito. Mas, para mim, esse realmente ele não fala só uma vez, foi em outro capítulo, acho que 2 vezes, capítulo 24. E ele fala, Elfish, uma coisa você pode falar, talvez você vai, acho que não está certo. E ele era o resurrection, não? A ressurreição. É incrível. Então, vamos ler o finalzinho. Você gostaria de ler, Will, então? Do 24 em diante? Não, pedi a Esther para ler, não foi? Esqueci. Pode ler, então, Esther. Passando alguns dias, vindo Félix com Drusília, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Esperando também, aos mesmo tempo, que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e, querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Tá bem? Eu achei interessante, aqui no final, entre capítulo 24 e capítulo 25, vão passar 2 anos. Mas no capítulo 21, 22, e 23 e 24, voltando para um versículo aí, falou que, foi no versículo 11, falou que isso tudo aconteceu em 12 dias, né? E o tempo que deu para Paulo chegar em Jerusalém para ser acusado, para pregar lá em Jerusalém, para ser levado para Cesareia, para ter esse julgamento em Cesareia, foram 12 dias. Então é interessante que o nosso livro fala de 30 anos de história, mas esses 12 dias ocupam, que seriam 4 capítulos, né? 21, 22, 23 e 24. E depois nós vamos ficar 2 anos sem notícia alguma para entrar no capítulo 25. Então, 2 coisas que eu vejo, especialmente mais uma vez, a Bíblia fala sobre dinheiro. Corrupção, né? Corrupção, isso não é de hoje, né, Valné? Ele é o governador, ele já tem uma posição boa,
certamente já come bem, né? Tem coisas boas, mas ainda está à procura do din-din. E Eu ele queria que Paulo acha desse que dinheiro. vai conseguir. Fala, Alves. Eu queria que Paulo cedesse dinheiro para ele, para soltar ele. Exato. Uma corrupção na época já. Sim. Mas tem lá no Antigo Testamento, não tem? Que o juiz, né, não pode aceitar suborno, que isso é contra a lei de Deus. Tá lá. O suborno é algo bem antigo. A gente não pode reclamar da política de hoje, não. Bom, pode reclamar que era uma coisa errada naquela época e continua sendo errado hoje. De hoje. Então, eles aprenderam muito bem. Já está sempre atual, né? Passado. Nós aqui deveríamos estar acostumados já, né? Quem estuda história, fala, Valnei. É por isso que a gente lê a palavra hoje e ela é atual. Sim. Parece que foi hoje. O ser humano não mudou, né? Ela está sempre atual, está sempre nos fatos. Agora, o que me chama a atenção principal aqui é no 24 e 25, né? Que Paulo vai lá diante de Félix e da sua esposa e ele fala sobre a fé em Cristo Jesus e ele fala sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro. E fala tão bem sobre essas coisas que como é que Félix fica? Com medo. Com medo. Ele está pensando no seu futuro. Só que esse medo não foi suficiente, hein, para ele não pensar no suborno. Né? Ele sabe que está fazendo errado, ele sabe que corre risco de ser julgado, condenado no final, mas não se arrepende. Infelizmente, isso também é uma outra história que se repete até hoje. Muitas pessoas, quando nós falamos com as pessoas, reconhecem que estão erradas, reconhecem que estão erradas diante das pessoas e diante de Deus, mas ainda não querem mudar hoje, né? Deixa para depois, né? Não está na hora. Depois eu falo com você, né? Não chegou o momento certo ainda. São muitas desculpas. Sim, Patrícia? Me faz lembrar o jovem rico, né, que perguntou a Cristo o que ele deveria fazer para receber a vida eterna. Aí, quando Jesus falou para ele que ele tinha que ir, vender tudo que tinha e dar aos pobres, ele ficou triste demais. Ficou triste, mas não fez, né? Não fez. A cobiça, ela faz isso, né, com a pessoa, segue a pessoa e ela não quer abrir mão. Triste, muito triste. Verdade. Então, vamos parar por aqui. Alguém quer comentar mais alguma coisa nesses 2 capítulos? O que eu tiro de resumo é a coragem de Paulo e a fidelidade de Deus. Fátima? Quero perguntar aqui. A mulher do Félix era judia, então era da terra de Jesus, né? Será que ela não entendia nada de lá? Claro que entendia também, né? Não falou nada. Então, mas tudo indica que ela ficou do lado do marido, né? Não. Pois ninguém viu ela dar nenhuma opinião. Aí lembra de Ananias e Safira, né? Os dois erraram e os dois caíram juntos. Isso também é para o casal, né? É bom ter um casal unido, mas se um não quer seguir, não é por isso que o outro não vai seguir, né? Sandy levantou o dedo? Eu, assim, achei também, assim, pensando agora, achei interessante na última parte, né, desse capítulo, porque ainda Félix, aguardando nesses 2 anos que Paulo desse um dinheiro para ele, eu achei como Deus trabalha ainda aí, né, porque ainda assim mandava chamar seguido Paulo, e Paulo aproveitava para falar para ele, né, a doutrina. Interessante que também isso ajudou
ao que aqui, depois que o Félix saiu, ele ainda mandasse, continuasse tendo Paulo preso, né? Em vez de soltar, que não sei, Deus, os caminhos de Deus são perfeitos, né? Talvez se Paulo fosse solto, talvez tivessem matado ele, não sei, né? Mas Deus cuidou e providenciou que Paulo ficasse preso durante todo esse tempo, né? Então, assim, ele aguardava um dinheiro, sim, mas ainda assim ele foi aprendendo, Deus continuava falando através de Paulo nesse tempo, né? Achei muito Sim, interessante também. verdade. Sim, Rony? Gostei muito, Sandra, que você falou, porque é verdade, ele foi começando, ele foi bem treinado, instruído a vida dele, mas para falar com quem? Com esses líderes, não? Esses... O governador, né? governador, todas essas pessoas poderosas, ele foi treinado para continuar até Roma. É. Excelente, obrigada, Sandra. Tá bem, então. Semana que vem, se Deus permitir, vamos entrar no capítulo 25. Wellington, poderia orar para a gente encerrar essa parte? Sim, irmão. Oremos. Pai nosso, todo-poderoso, onipotente, Tu és o máximo, Senhor. Muito obrigado por estar aqui mais uma noite reunidos, os irmãos, para estudar a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por iluminar-nos, muito obrigado por fazer-nos entender a Tua palavra, fazer-nos entender tudo que o irmão Paulo passou, como usaste Paulo para falar com as pessoas. Te pedimos que também nos ajudes a falar assim, a pensar como Paulo, a sempre encontrar a oportunidade de falar com as pessoas, encontrar as palavras certas, Senhor, para que eles cheguem a Ti também, Senhor. Muito obrigado por essa noite, muito obrigado por Tua palavra, Senhor. Abençoa a todos, irmãos. Todo eso te pedimos y te agradecemos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, Señor. Amém. Amém. Alves e Deise estão preparados hoje? Deixa eu fechar aqui, parar a gravação. Amém.